Bem, diante de algumas novas regras apontadas pelo Plano São Paulo, o cemitério de Matão alterou algumas exigências quanto à realização de organização de velórios. O repórter Beto Garcia está ao lado do administrador do cemitério, Adão Cristino, e traz essas informações, Beto. Muito bem, falamos ao vivo aqui do cemitério de Matão desde o início da pandemia. O velório ficou de forma em que familiares, principalmente, estavam passando aí por situações difíceis, ou seja, não poder fazer o velório, a despedida da forma como é tradicional no Brasil. A pandemia brecou até isso, e por muito tempo o velório foi aí por tempo limitado, tempo curto. Muitos parentes de fora não davam tempo de chegar, ou seja, são inúmeros os problemas em que a pandemia trouxe também em relação a velórios. Mas através de uma portaria isso foi flexibilizado e é sobre isso que eu vou conversar com o Adãozinho. Bem, Adão, essa flexibilização já está valendo. O que mudou do que vinha acontecendo durante a pandemia com essa flexibilização? Bom dia e obrigado por nos atender. Bom dia, Beto. Bom dia a todos os ouvintes da Saudade, da TV Matão. Desde o início, nós estamos trabalhando com restrições, ou seja, até a data de começo, até o final de agosto, o velório era restrito a 3 horas de duração e todos com caixões lacrados. Os casos de Covid, então nem velório tem, continua assim, e já ia direto. O que mudou? Com a portaria 14.812, o velório passou de 3 para 5 horas. E aqueles que não foram acometidos de Covid podem velar com os caixões abertos. Por que isto ocorreu? Porque aquele que tinha a infelicidade de perder algum ente querido sem ser de Covid, também estava pagando um preço muito alto, que era o quê? Caixões lacrados, tinha que, para ver o rosto, tinha que fazer a adequação com a colocação de um vidro, e isso onerava as famílias. Então, pensando nisso e considerando que o governo de São Paulo também já flexibilizou vários segmentos, nós também tomamos essa medida para favorecer os familiares. Bem, Adão, é sempre importante ressaltar que a flexibilização ela não quer significar que o vírus acabou, que o Covid-19 acabou. As normas de segurança ainda serão cumpridas, quantidade de pessoas dentro de salas, utilização de álcool em gel, máscara. Sim, o que mudou da portaria antiga para a portaria nova foi, aumentou o velório de 3 para 5 horas, os que não foram acometidos pela Covid podem velar de caixões abertos e as demais coisas continuam igual. Por exemplo, continua limitado 10 pessoas por sala, a higienização das mãos, enfim, tudo aquilo que vinha sendo feito através da portaria antiga. Bem, isso não vai ser problema, porque o local aqui é grande, para haver esse revezamento dentro da sala em que o velório está acontecendo, Há bastante espaço aqui para que muitas pessoas venham, no entanto, não necessita de ficarem aglomeradas. Sem dúvida, o espaço é grande e, havendo bom senso, é possível conduzir as coisas da melhor forma possível. E os velórios, eles serão vistos de perto, a fiscalização vai acompanhar, está acompanhando esse momento de mudança para que tudo ocorra dentro do que está na portaria? Sim, a fiscalização sempre tem nos atendido, porém os familiares são bastante compreensivos, e a própria família, por si só, já se organizam de tal modo que a gente não teve até agora grandes problemas com isso. Bem, em Matão nós tivemos 201 mortes pelo Covid-19 e vocês convivem diretamente com familiares, são situações difíceis, passadas pelos familiares durante essa pandemia, não? Sim, situação difícil, porque nós estamos aqui também na linha de frente, comandando os trabalhos, porém com bastante cuidado, com bastante zelo assim, pela legislação, e graças a Deus nós tivemos bom êxito, Estamos todos aqui com saúde, não teve nada de anormal.
Bem, para que quem está em casa nos acompanhando, fique atento, vamos repetir então o que mudou. Vamos por itens aí. Pessoas, por exemplo, acometidas e que falecem em virtude do Covid-19. Qual o tempo de velório e de que forma? Não, quem é acometido pela Covid continua igual, o sepultamento é direto, né? É direto, é de imediato. Direto, é de imediato. Aí, acontece casos que a gente chama de complicações da Covid, ou seja, já passou o prazo de transmissão. Então, esses serão velados de acordo com a decisão médica, né? O que vier no laudo médico, a gente obedece. Se ele disser que isso já pode ser velado de caixão aberto, será assim. Se não, não. Será de caixão lacrado. Né? Quando é complicação, quando é Covid é direto. E as demais pessoas que falecerem não sendo vítimas da Covid, podem ter o velório normal com duração de até 5 horas, somente durante o dia. À noite, das 18 até às 7 da manhã, o velório permanece fechado. Um detalhe muito importante, né? O médico quem vai definir isso, né? Porque vocês que trabalham aqui não teriam condições, né, técnica, nem eu, técnica, de definir quem poderia ou não ter um velório mais estendido. Sim, sem dúvida, né? Nós, quando a pessoa já passou o prazo de transmissão, na DO, né, que é a declaração de óbito, já consta, né? E partindo deste princípio, então a gente realiza o velório de acordo com o que está escrito no documento. Tá certo, então. Falamos aí da mudança, né, em relação a velórios aqui em Matão. A pessoa que morre por Covid-19 continua da mesma forma, o sepultamento acontece de imediato. Caso contrário, o velório acontece por até 5 horas, com o caixão podendo ser aberto, de acordo com a declaração de óbito vinda aí do médico responsável aí pelo paciente. Ok, Adalberto?